Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Lhe perguntou como é que ele dividia o seu tempo entre a prosa e a poesia. Ele disse, bom, eu para descansar da prosa escrevo poesia, para descansar da poesia escrevo prosa e assim passo a vida a descansar. E eu gosto muito desta ideia, que é para descansar da música escrevo, para descansar da escrita ilustro, etc. E assim passo a vida a descansar, passo a vida de férias. Neste Dia Mundial do Livro, o meu convidado é o que se pode chamar um homem dos 7 ofícios, ou se quiser, o dos 7 instrumentos, em sentido literal e figurativo. Afonso Cruz é um escritor, músico, fotógrafo, cineasta e ilustrador. Acha-se muito bem conservado para ser um homem do Renascimento, como já lhe têm chamado. Viajou por mais de 60 países, mas hoje vive retirado no Monte Alentejano, onde planta oliveiras e produz a sua própria cerveja. Tem publicados mais de 40 livros, traduzidos para mais de 20 línguas e nos mais variados géneros literários, desde o conto, romance, poesia, ensaio, teatro, fototexto, literatura de viagens e literatura para a infância. Em menos de 20 anos de carreira literária, já foi distinguido com importantes prémios nacionais e internacionais. Ciente de que a ficção é a melhor maneira de dizer aquilo que julgamos ser verdade, regressa então à ficção com A Cozinheira do Ditador. Este livro que eu tenho aqui, um livro mordaz e original, onde encontramos crítica social, tensão narrativa e um tratado sobre a arte de bem comer. No centro da trama, uma mulher, uma chefe, que cozinha uma terrível vingança contra o ditador que a tem presa à cozinha. Vamos conhecer melhor este criativo que sabe que um homem é feito de histórias, não é de ADNs e músculos e ossos, é de histórias. Olá, Afonso, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Obrigado. É um grande prazer estar aqui a falar contigo, contigo, figueirense de Gema, que um dia decidiu ir para o Alentejo. Tu ainda moras lá, não? Moro lá, sim, há quase 18 anos. 18 anos. Foi lá que tiveste os teus filhos? Os teus filhos, tu tens... O mais novo nasceu lá, é Albidomense, portanto... Albidomense é o gentílico de Casa Branca. Ok, da tua terra, que giro. Tu estava a pensar numa coisa que é, eles são agora adolescentes, os dois? Têm 13, 15... Um é adolescente, o mais velho já tem 19. Incrível. Incrível. Nenhum deles para as artes, nenhum deles... Todos, os dois na... Os dois? Sim. E alguma arte específica ou como tu servem para tudo? São criativos em todos. Ambos tiveram... Um está na António Rui, outro esteve na António Rui. Claro. O mais velho está a estudar imagem e som e o mais novo, ainda não sei o que é que vai seguir, mas para já está em design. E tem jeito para desenho como tu tinhas? Eles gostam muito de desenhar e e têm muito jeito para desenhar, porque trabalham muito nesse sentido, ou seja... Sim, muito trabalho. Não foi uma herança minha, exatamente, não é genética. Exatamente, todo a ADN, cá está. Muito bem, António Rui, claro, a escola de onde tu vieste. Então é o Manel, como é que chama o outro? É o... João. Pronto, tem um nome lindo. O que é que os teus filhos, é sempre uma curiosidade que eu tenho, quando no campo, profissão do pai, o que é que eles põem? Escritor? Eu imagino que sim, escritor, sim, será o mais óbvio. Alguém me dizia uma vez, olha, quando eu pergunto ao Afonso, o que é que tu fazes? O que é que ele faz? Faz um desenho? Serve uma cerveja? Entrega um queijo? Tu fazes também queijo? Não, porque não consigo arranjar leite cru. Quando fui para o Alentejo, quando mudei para o Alentejo, tinha essa ambição, mas depois foi muito difícil. Continuas com a cerveja? Sim, faço cada vez menos, mas ainda faço, sim. Há uma altura em que ouvi dizer que querias fazer uma cerveja com coentros em vez de lúpulo. Coentros em vez de... Não, os coentros usam-se muito na cerveja. Normalmente as sementes de coentros. A determinada altura passei a fazer com ingredientes que tinha ali mais à mão, literalmente à mão. E portanto é um sabor muito diferente de uma cerveja que as pessoas estão habituadas? Ou não, porque estas levam lúpulo à mesma. Portanto, é uma cerveja semelhante às cervejas belgas, de tradição, de abadia, etc. Assim, são chamadas strong ales ou por aí. Muito bem, tu és adepto das novas tecnologias, já leste vários livros em formato digital e usas muito estes e-readers ou assim, ou nem por isso? Ou quando viagens só? Não, eu leio muitas vezes no telefone ou num tablet. Eu não tenho computador e, portanto, uso
e faço tudo, edito fotografia, ilustro, escrevo nestes dois aparelhos. E, portanto, e televisão? Usas muito a televisão? Vejo séries e coisas muito assim? pouco. Não, eu uso a televisão para ver futebol e pouco mais. Está bem. Muito bem. Destas todas as artes que tu já fizeste e já experimentaste, há alguma em que te sentes mais realizado, que gostas mais? Estou a falar da ilustração, o cineasta, hoje em dia, se calhar já não dirias, tiveste uma década a fazer muitos filmes, sim. hoje em dia, se calhar já não, mas a escrita, a ilustração, quando estás a escrever, por exemplo, lembras-te, a ilustração vai-te à cabeça, gostavas de ilustrar ou estás a escrever, este género de coisas, misturam-se as coisas? Sim, misturam-se por vezes, depende do tipo de escrita, depende do tipo de livro, às vezes a ilustração é muito mais eficaz do que as palavras, sim. E portanto podemos dizer coisas com uma acutilância muito, muito grande, até porque as imagens têm uma fruição imediata, nós olhamos para uma imagem e aquilo está tudo presente ao mesmo tempo, ou seja, exatamente. não é como que ir desdobrando, não é ou como sequencial ou diacrónico, exatamente. Portanto, não existe tempo nesse sentido. Portanto, não há nenhuma que se possa dizer que te sentes mais realizado. Se faz ilustração é uma coisa, não, porque e como escrita também podes sentir. Claro, mas por vezes gosto muito, por exemplo, de tocar um instrumento? Sim, tocas tocar vários, ou cantar, porque a música é muito catártica, oferece-me algo que as outras artes não dão. E, por outro lado, a escrita é se calhar o processo mais cerebral, é também um processo de descoberta, de encontro, então, por vezes, também é algo que gosto muito. E também a escrita não é só a escrever. A maior parte do processo da escrita nasce de muitas horas de leitura. Ou seja, eu tenho de ler muito mais do que escrevo. Não só para pesquisa, mas também para inspiração, para nascer daqui alguma ideia, para aparecer um diálogo, para aparecer alguma coisa. Mas tu lês coisas de outras pessoas, de outros autores, quando estás a escrever livros teus, a meio de um romance? Sim. Estou sempre sem a ler. Problema nenhum. Sim, sem problema nenhum. Pelo contrário. Que aliás, eu sou um péssimo plagiador, imitador, etc. Não. E, portanto, tenho essa vantagem. Sem stress nenhum, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pelo contrário. Dizem, não, eu sou incapaz. Se começo a escrever eu, já não sei que me vou influenciar e tal. Mas isso pode ser bom. Pelo contrário, eu gosto até de, por exemplo, ler um escritor mais detalhista, por exemplo, com mais descrições, porque sei que eu não tenho isso e, portanto, posso corrigir assim, aqui algumas falhas. Não vou ficar tão bom nas descrições quanto determinados autores, mas consigo, pelo menos, não ser assim tão no osso em determinadas situações. Lembro-me sempre que tu contavas que era no sótão dos teus avós que lias muito. Os teus filhos sempre também cresceram com muitos livros em casa, com certeza. Muitos livros em casa, isso sim. É muito bom para um miúdo, não é? Quando está a crescer. Sim, o acesso à cultura é essencial. É uma coisa que eu chamo cultura antropométrica, ou seja, à distância de um braço. Nós esticamos um braço ali ao alcance do nosso corpo e temos um livro, temos um instrumento musical, temos pincéis e temos papéis e tintas e enfim, isso é essencial. tudo isto de modo não pode ser necessário, não deve ser necessário ter de abrir um armário ou ter de ir à despensa buscar um instrumento ou ter de fazer estar à mão. Sim, tem de estar à mão, tem de ser muito prático, senão não se faz e isto permite-me uma coisa que certa vez ouvi de um autor esloveno, que era prosador e poeta, e estávamos a almoçar e há junto a nós um escritor alemão que lhe perguntou como é que ele dividia o seu tempo entre a prosa e a poesia. Ele disse, eu para descansar da prosa escrevo poesia, para descansar da poesia escrevo prosa e assim passo a vida a descansar. E eu gosto muito desta ideia que é para descansar da música escrevo, para descansar da escrita ilustro, etc. E assim passo a vida a descansar, passo a vida de férias. As tuas viagens, tu viajas muito. Eu disse que em 10 anos tinhas ido a mais de 60 países. Foi uma coisa que me contaste, mas já foi há bastantes anos. E, portanto agora já são mais de 80. Mais de 80 é extraordinário. Lembro-me, fiquei com esta coisa de gostaste muito da Síria, que é um país que eu também gostei muito, muito, muito. Sim, e das pessoas. É extraordinário. Foi uma experiência incrível. A simpatia, como no Irão. A simpatia daquelas pessoas. E o que me custa ver o que a Síria passou e o que o Irão está a passar. Claro. Quando o povo não tem culpa nenhuma e são pessoas extraordinárias, com hospitalidade e com carinho. A hospitalidade é essencial. Incrível.
É uma ética que, aliás, está acima da religião. Eu conto muitas vezes essa história porque acho muito curiosa. Das primeiras vezes que viajei em países muçulmanos durante o Ramadão, ofereciam muita coisa. Ofereciam-me cigarros, ofereciam-me refrigerantes, ofereciam-me comida. Eu entrava num táxi, o taxista abria o tablier e oferecia-me bolachas e insistia muito. E eu não percebia na altura o que é que se estava a passar. É que se eu aceitar, eles podem comer também e podem beber também e podem fumar também. Só ao pôr do sol é que podem comer, não é? Exatamente, mas se eu aceitar, por hospitalidade, eles devem fazer. Têm que acompanhar podem quebrar o jejum, portanto, podem quebrar aqui a regra religiosa. Sim. Há um bem maior que é acolher a hospitalidade é essencial. É essencial isso. E hoje, e nestes tempos, Afonso, hoje em dia, com os refugiados, com o estrangeiro, com tudo isto, por causa de tudo, das guerras, das alterações climáticas, cada vez mais pessoas em imigração, mais pessoas deslocadas das suas casas e que a maneira como são recebidas em alguns países, ou não são recebidas, faz muita impressão. Essa já é uma lição importantíssima. Claro que sim. E é preciso perceber também essa ideia de que a ética nasce precisamente nesse contacto com o outro e com o estrangeiro em especial. E que sobrepõe mesmo é o que tem o estranhamento, onde há estranhamento. Incrível. Isso é muito bonito teres contado. Também o Brasil, o Ghana, o Benin. No entanto, por exemplo, eu lembro que a Índia não foi uma coisa que te fascinou muito. Já lá voltaste, entretanto, ou não? Não voltei à Índia. O que é que aí te estranhaste mais? Porque há determinados países, por exemplo, aconteceu-me com a China, que eu idealizei demasiado e depois tenho uma realidade. A realidade oferece-me outra coisa. Por exemplo, com a China, eu tinha uma dificuldade muito grande em comunicar. E sem comunicar com as pessoas, as viagens não valem quase nada. Portanto, saímos de lá com muito pouco. E isso aconteceu-me tendo muitas expectativas em relação ao país, porque quando era adolescente adorava a metafísica taoísta, portanto o taoísmo filosófico, e gostava muito até tive a determinada altura na adolescência essa ambição, se calhar pretenciosa, de traduzir o Tao Te Ching numa tradução comparada de várias versões, não sabia. Porque achava que determinadas traduções estavam melhor, aquele verso era mais claro do que noutra versão. Fazer a tua interpretação também, o que era muito curioso. Como é que é a questão da música neste momento para ti? Tu eras autodidata, já tinhas uma guitarra desde os 18 anos, aprendeste sozinho, vais fazer 20 anos, o The Soaked Lamb já vai fazer, já para o ano que vem, se não me engano? Sim, os Soaked Lamb já não estão juntos, já não estamos a tocar, eu deixei de ter tempo para ensaiar, etc, saí, a banda ainda continuou durante um tempo, com um substituto, um guitarrista bem melhor do que eu, mas também depois eras vocalista, não eras? Também cantava algumas músicas, sim. E da Soaked Lamb, exatamente, que vem de Espada de Borrego, portanto, que eras tu que cozinhavas, não era? Vem daí, dos ensaios. Foi uma tradução, uma má tradução, uma tradução literal do que seria Espada de Borrego. O Espada de Borrego é muito alentejano, a tua família é de lá? Não. Porque tu nasceste na Figueira, mas a família, provavelmente, as tuas origens são de lá? Não. Sim, eu nasci na Figueira, o meu pai, o meu avô eram de lá. Mas eu... Então nem ninguém tem a ver com o Alentejo? Não. No entanto, foi de onde tu escolheste... O lado a minha família materna era de Leiria. Ok, estou engraçado, nada. Muito bem, Soaked Lamb, então não, para já não continuaste com isso, a ilustração sim, e muito. A escrita, o teu sonho era viver da escrita, hoje consegues, Afonso? Ou consigo ainda não? Já há bastante tempo, é? Sim. Pronto, é uma coisa que antigamente só o Saramago conseguia dizer. Sim, em Portugal é muito difícil, porque o mercado é muito pequeno. Muito pequeno. Mas mesmo assim é possível e depois acresce que, tendo traduções, é muito mais fácil depois viver da escrita. Claro. Uma coisa, eu lembro sempre que é uma frase que tu dizes: não leiam os clássicos, não leiam os meus livros, leiam os clássicos. Era uma coisa que tu dizias sempre, que eu sempre achei muita graça. Eu disse, não, leiam. Assusta-te hoje, que voltou a ser polémica, esta coisa de tirarem Lusíadas e tirarem assim alguns clássicos dos liceus e da aprendizagem. Porque eu também tenho alguns escritores que têm vindo aqui a este espaço, Afonso, e dizem... não sei se é a maneira de serem ensinados, é importante ler clássicos, claro, mas não sei se é a maneira de ser ensinado na escola que não prende os miúdos à leitura e que deviam, se calhar, às vezes, pôr escritores mais da tua geração e mais recentes para seduzir os miúdos a ler. É sempre difícil. Fazer aqui uma escolha. Se calhar um contacto
prematuro com os clássicos pode levar a isso, mas por outro lado também é importante tê-lo, ou seja, talvez suavizando de alguma maneira o primeiro encontro, tentando ir por, sei lá, ter uma abordagem menos fria, não vamos dividir orações. Menos gramatical, se calhar. Exato, e tentar ir por outros caminhos que possam emocionar os alunos e criar aqui um vínculo emocional com as obras. Se calhar isso os leva depois a terem curiosidade, a quererem ler, etc. E a compreender também. Sim, entre os livros, ilustrações, a música, o cinema, o queijo, a cerveja. Pronto, o que é que dá mais trabalho? Escrever um romance ou acertar no ponto certo de uma cerveja e de uma... Não, a cerveja não dá assim tanto trabalho, não. É? Não. Um livro, sim, depende do livro, mas tão variados, que também é bom. Coisa, eu acho que tu também descansas dos romances nos livros infantis e descansas dos livros infantis quando... Também. É engraçado, porque gosto de variar e, portanto, acabo de escrever um romance, não penso em escrever outro romance imediatamente. Logo a seguir, exatamente. O que não quer dizer que não aconteça, mas normalmente eles são intervalados com outro tipo de livros, outro tipo de textos e é isso. Estes os livros que devoraram o teu pai, aliás, que tornou a ser reeditado no ano passado e que foi premiado, é um livro extraordinário que as pessoas pensam sempre... Porquê que não há uma edição ilustrada deste livro? Tu devias fazer uma edição ilustrada disto. Existe já? Não em Portugal, mas há, a edição colombiana, por exemplo, tem ilustrações. É? Tuas? Não. De um escritor colombiano que vive na Argentina. Incrível! É porque isto faz falta. Esta enciclopédia da História Universal, que, se não me engano, já saíram 8 volumes. Vais continuar, isto vai continuar sempre? Ou enquanto te lembrares? Vai continuar até... Tens planos para mais alguns? Até ou os leitores se cansarem ou eu me cansar. Então, ok, é mais a segunda. Já estou a ver isso acontecer. Estou a passar aqui por vários livros teus, que já desde 2008, quando começaste, muitos de crianças. Um dos meus, talvez o meu preferido teu, vou dizer já, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Este livro é excepcional, faz 13 anos já, incrível, o teu quinto romance, a 624 páginas, deste Oriente Fabulado, tem esta coisa linda. A minha mãe, vou citar, a minha mãe, a senhora Elahi, interrogava-se para onde vão os guarda-chuvas. Sempre que ela saía à rua, perdia um. E durante toda a sua vida nunca encontrou nenhum. Para onde é que vão os guarda-chuvas? Eu ouvia a interrogar-se tantas vezes que aquele mistério tão insondável teria de ser explicado. Quando era jovem, pensei que haveria um país, talvez um monte sagrado, para onde iam os guarda-chuvas todos. E os pares perdidos de meias e luvas. A nossa infância, os nossos antepassados, brincas de lata que a gente tinha, os nossos amigos que desapareceram debaixo das bombas. Haveriam de estar todos num país distante, cheio de objetos perdidos. E então, nessa altura da minha vida, eu era ainda adolescente, decidi ser padre. Precisava de saber para onde é que vão os guarda-chuvas. E já sabe, perguntou o Fazal Elahi. Não faço mais pequena ideia, mas tenho fé que um dia, tenho fé de encontrar um dia a minha mãe cheia de guarda-chuvas à volta. Isto é lindo. Foi este livro, de facto, teve muito impacto na tua carreira, ou não? As pessoas falaram muito desta obra. Sim. Especialmente em Portugal. Há muita gente que o tem por favorito, etc. Olha, mas é mais em Portugal do que fora do país. Por exemplo, no Brasil é o Vamos Comprar um Poeta, que é o livro mais lido. Mais lido. Ok. A Cruzada das Crianças, Vamos Mudar o Mundo, é outro livro extraordinário que tu fizeste, faz agora também uma década. Estou a passar aqui por mais livros teus, Uma Terra Prometida, estes contos onde tu entraste, destes contos sobre refugiados, é importante, também faz agora uma década e é impressionante como isto tudo se mantém tão atual. Jalan também é um dos seus ensaios, esse é o meu preferido como ensaio, Grande Prémio de Literatura Maria Ondina Braga, uma leitura do mundo, onde esta história é muito bonita do título, Jalan, que vem do indonésio, certo? Sim. Na gramática indonésia, para se formar o plural, repete-se uma palavra, por exemplo, mesa ou camisa, que são palavras que os portugueses exportaram para... No Sri Lanka e na Malásia é a mesma coisa. E então, diz-se de maneira ligeiramente diferente, mas enfim, mesa no singular, se eu repetir a palavra mesa, quer dizer mesas. Quer dizer mesas. Que engraçado. Eu às vezes também brinco nas escolas porque pergunto aos alunos, então e se eu tiver 3 mesas? E eles normalmente respondem mesa. Não, era muito complicado quando tenho 10 ou 20 ou 100. E aqui Jalan quer dizer então rua. Jalan quer dizer rua ou caminhar. E é aqui que tem um lado
poético, porque rua passa a ruas, quando se repete Jalan Jalan, mas o caminhar passa a passear. E, portanto, ganha um sentido diferente. Não é um plural, mas ganha aqui um domínio artístico, ou seja, algo que não é feito com um objetivo utilitário. Muito bem. Afonso Cruz, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai-se apaixonar por ti? Episódio 3. Desta vez, é amor. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. E estamos a conversar com Afonso Cruz, ele é escritor, músico, fotógrafo, cineasta e ilustrador, que regressa à ficção com A Cozinheira do Ditador, um livro mordaz e original centrado numa chefe que cozinha uma terrível vingança contra o ditador que a tem presa à cozinha. Ainda antes de chegar à Cozinha do Ditador, tu continua a passar aqui pelos teus livros, que são muitos e são bons, o que é muito bom, e vou parar aqui neste O que a Chama Iluminou. Este livro é de 2024, é daquela série aqui, da edição da Companhia das Letras, daquela série de geografias, se não me engano é o terceiro da série das geografias, onde, que inclui fotografias tiradas por ti, que também és um belíssimo fotógrafo, aliás, estou aqui a passar algumas muito boas, e outras que fazem mais impressão, porque aqui se passou também, é uma novela-ensaio, neste caso, sobre o fim das coisas, uma reflexão sobre o sentido da vida. E aqui foi há 2 anos, onde falas do deserto de Atacama, por exemplo, das tribos indígenas. Tens esta história curiosa do Jimmy Button, que era um índio, não era? Que foi ocidentalizado, digamos assim. Sim, foi uma história que me impressionou muito. Nos 800? Quando eu ouvi pela primeira vez, estava na Patagónia, sim. E entrei num táxi e o taxista começou a conversar comigo, falámos um pouco e às tantas perguntou-me se eu conhecia a história de Jimmy Button. E ele contou uma história de uma forma breve e fiquei muito intrigado. Logo de seguida fui investigar, comprei alguns livros sobre a vida desse indígena, que originalmente se chamava Orundélico e fazia parte de um povo, os Yamana, que eram nómadas da água. Já não há falantes de Yamana. Daquela zona da Patagónia. Do Estreito de Magalhães, precisamente. E já não há mesmo, para não. Acho que morreu a última senhora que falava. Sim, morreu há muito pouco tempo, com 92 anos. E o que aconteceu foi que esse indígena, com mais outros, foram levados para a Inglaterra, portanto, e o capitão que os levou pagou pela vida desse indígena em particular, o Orundélico, pagou um botão, ou seja, entregou um botão, atirou um botão para pagar pela vida dele. E daí a alcunha Jimmy Button, e ter ficado conhecido. E depois há um desenho aqui, uma ilustração dele ocidentalizado, não é? Exato. Eles levam-no para a Inglaterra com a ambição de o tornarem uma espécie de embaixador ou enfim, poderem negociar depois com indígenas, falarem com eles, etc. Portanto, tentam educá-lo com os valores cristãos, ensinar-lhes inglês, etc. Nessa expectativa. Um dado muito curioso desta história é que o barco se chamava Beagle e quando ele regressa... Como do Darwin? Não, era o barco onde o Darwin foi um naturalista residente. E, portanto, quando ele regressa para a Patagónia, quando o devolvem à Patagónia, ele faz essa viagem com o Darwin.
Tanto que este Orundelli, Jimmy Button, aparece nos diários de Darwin, aparece nos diários de Fitzroy, que era o capitão do Beagle. Do Beagle, que giro. Aqui falas, pronto, aqui estamos agora em Santiago do Chile, estamos em setembro de 2019, num beco escuro, encurralados por 2 blindados conduzidos por carabineiros, 2 vultos também pela vida, um deles és tu, e em Punta Arenas, no mês seguinte, um jipe em contramão, pumba, embate no vosso carro a caminho, quando vocês iam a caminho do Museu de História Natural, e tu és um dos passageiros ali. Foi um choque brutal, com um jipe que vinha a conduzir à inglesa, não sei se era de propósito ou se foi o comentário do jornal. Foi distração. Veio contramão e pumba contra vocês. Nessa viagem, isto foi tudo a mesma viagem? Foi. No mês seguinte, pronto. Sim. Quando estavas no Chile, ias por um passeio como tu gostas de passear pelo mundo, ou ias a algum festival? Não, foi uma residência artística. Ok, pronto. Mas curiosamente, na altura, tinham-me avisado. Falei com alguns amigos chilenos e alguns disseram: não vás, eu nem sequer estou lá, que está muito conturbado. E havia manifestações, havia coisas. Sim, daí estes carabineiros na rua. Daí estes blindados que perseguiam os manifestantes. Morreu muita gente, os carabineiros cegaram dezenas de pessoas atirando balas de borracha aos olhos, disparavam aos olhos das pessoas, violaram, torturaram, enfim. Foi um período terrível. E tu aterraste lá e nesta altura. Eu decidi ir, e na altura até brinquei tinha dito a uma dessas pessoas com quem falei, tinha dito: eu acabo de vir do Iraque, portanto, não vou ter medo de ir ao Chile. E mal sabias tu que... Mal sabia eu que estava, de facto, a ferro e fogo, havia helicópteros a voar o tempo todo, estes guanacos, que são os blindados grandes que disparam gás. Disparam gás? Não é gás de água? Lacrimogéneo. Não, gás. Gás, ok. E que vos encurralou. Há sempre multidões a correr, a fugir, sim, etc. Sim. Portanto, era um caos e havia muita coisa partida, mupis, montras, postes, pedras retiradas do chão para serem arremessadas, etc. E coisas sim, depois também há os oportunistas que roubam, etc. Sim, etc. Portanto, há sempre... Mas, e foram apanhados vocês encurralados às tantas por um e fomos encurralados numa zona muito, muito tranquila, onde não havia manifestações, não havia ninguém. Sim. Eu estava com um amigo que é editor e livreiro. Ele é mexicano, mas vive há muitos anos no Chile, tem família no Chile, etc. E curiosamente tivemos uma conversa com alguma piada durante o almoço, em que ele me disse que, bom, eu costumava ligar aos meus amigos de infância mexicanos, dizendo-lhes para eles mudarem de país, para virem viver para o Chile, que é um país tranquilo, enquanto que o crime no México é uma coisa... E disse depois, bom, agora já não lhes posso dizer isto. Assim. A semana passada me ligou um amigo mexicano, e disse: estás a ver, mudar de país na América Latina é o mesmo que mudar de camarote no Titanic. Vai-se afundar à mesma. E quando saímos dali, do restaurante, começámos a caminhar e não havendo ali ninguém, não havia mais ninguém naquela avenida, 2 blindados pararam do outro lado e começaram a disparar gás contra nós. E nós corremos na direção contrária, eles fizeram a inversão de marcha e dispararam de muito perto. E nós conseguimos fugir mais uma vez por uma perpendicular. Fundaram um beco. Sim, e mais tarde, quando pensámos que já tudo estava sanado, terminado, etc., percebemos que eles deram a volta ao quarteirão e apanhavam-nos ali, assim, no meio dessa ruazita, sem testemunhas, sem ninguém. E nós, sem saber para onde fugir, encontrámos uma ruela, fomos por aí e era um beco. E de repente estávamos ali encostados a uma parede, à espera do pior, porque foram 2 blindados que nos perseguiram daquela maneira, muito provavelmente já não iam disparar mais gás, iam fazer outra coisa qualquer. Sim, eliminá-los só. Sim, eu na altura tirei o casaco para tapar a cara, para minimizar os efeitos do gás, especialmente a estas distâncias, porque o gás é misturado com água e, portanto, bem líquido, é uma distância tão pode ser perigoso para curta, cegar, claro que sim. E depois vocês dizem que às tantas eles
desistiram do ataque e foram-se embora, e dizem que provavelmente porque havia câmaras Exato. CCTVs, Sim, não era? sim, sim. Iriam filmar aquilo, portanto Exatamente. não ia ficar bem aquele Sim. ataque a dois indefesos. Sim. Isso é o final do livro. extraordinário. Não é um spoiler, porque eu próprio sou um spoiler vivo, não é? Exato. É extraordinário. Entre o acidente que vocês tiveram depois no mês seguinte e esse atentado, o perigo de vida que tu sentiste no mês anterior, em setembro, mudou a forma como olhas para o mundo ou a maneira como escreves? Naquela altura, Alguma sim, começamos a interrogar sobre uma série de questões, uma série de coisas, e é normal que seja assim. Normalmente nós temos aqui alguma... ignoramos, a maior parte do tempo, ignoramos a nossa própria morte, como se fôssemos viver para sempre. Sim, Isso não podemos vir obcecados com isso. Claro, senão não conseguimos também aí fica viver. perto. Mas, por outro lado, o memento mori, a recordação de que somos efêmeros, é também muito importante para nós, para conduzirmos a nossa vida de uma maneira que seja digna, com valor, que... Menos enfim. com os pés na terra, não é? Ao Exato. menos isso. O Vício dos Livros é outro livro que eu tenho aqui teu, que saiu já o ano passado, um ensaio também, pela Companhia das Letras. Fantástico, com citações, curiosidades literárias, reflexões, memórias, provando que é possível, sim, como tu dizes, compreender a vida através da literatura. Isto é muito curioso. Vou só ler esta frase. Os livros nascem das árvores e, como elas, gostam da verticalidade, estar em pé, de pé. São objetos verticais. Aliás, como a vida. Descansamos deitados, mas vivemos contrariando a gravidade numa luta constante. Muito curioso, é verdade. Tu, às vezes tens esse condão de dizer coisas que nós pensamos, claro que isto é assim, mas e vemos escritos por ti e muito bem escritos, o que é extraordinário. O leitor também, dizes tu, escreves tu, é gafanhoto. Ele pula. Quando acaba um livro para começar outro, está a pular. Há sempre um abismo entre cada leitura. Muito bonito. A Cozinheira do Ditador, então, estamos a falar deste da Companhia das Letras, foi lançado na Bukowski, para Alexandra Prado de Coelho, que escreve tão bem sobre comidas. É uma extraordinária esta subversão que tu fazes dos códigos estéticos, que eu adorei esta coisa do... ela é a chefe, a cozinheira, está presa por este ditador, tem lábios finos, olhos de águia, nariz adunco, mas sem verruga, faz questão de dizer. Ao passo que ele, que é o ditador, ele é que tem lábios carnudos, olhos meigos, nariz pequeno. De fora, ninguém diria, escreves tu, ser ele o agressor e ela a vítima. De facto, esta transgressão dos códigos estéticos que nós estamos habituados a ver no ditador, tem que ser com aquelas figuras, até como tu dizes, para as crianças identificarem numa banda desenhada quem é que é o mau, vê-se logo, traça a Mussolini, aquela cara. Especialmente essas que são muito maniqueístas. Que exatamente. Têm, assim, A tua ideia é um bocadinho, exatamente. A tua ideia é um bocadinho para provar que podemos ser todos, nos dois papéis. Claro que sim. Os bons e os maus, não é? Não há um estereótipo que diz que aquela pessoa é de certeza um ditador. Claro. Um psicopata. E a beleza não tem propriamente um canon. Se calhar um minador comum. Aliás, há um ensaio do Bataille em que ele fala disso, do o que é que significa o canon. É simplesmente a média de uma série de caras. Ou seja, se nós tivermos milhares de rostos, isso foi feito numa universidade, e se encontrarmos a média, vamos também deparar com algo muito, muito parecido com o cânon grego. E ao mesmo tempo faz lembrar da terrível frenologia, não é? Medir os crânios, como fizeram na Primeira República, os jesuítas. Esta gente maldosa, de ver se conseguimos geneticamente. E também me assusta a pensar que os próprios chineses, com por exemplo, as câmaras todas, que já te seguem por todo lado e que já conseguem a inteligência artificial quase perceber no que estás a pensar, conseguem ver pela tua maneira de andar e pela tua postura que género de pessoa que se és perigoso ou não para o sistema, é incrível. Claro. Isso é assustador. Sim, e no entanto também traz coisas interessantes, como por exemplo para os diagnósticos médicos, para uma série de coisas que têm que ver que acerta quase muito ou mais seja, do que o olho humano. É sempre assim, todas as tecnologias podem sempre ser bem aplicadas ou mal aplicadas. Incrível. Como é que surgiu esta ideia extraordinária, parabéns por este livro, Afonso, de cruzar a cozinha com o poder? Eu sei que tu gostas muito de cozinhar e tens jeito. Qual é a tua grande especialidade? Não tenho uma grande especialidade, mas cozinhas todos os dias, ou quase todos os dias? Cozinho todos os dias, sim, okay, sim, todos os dias. Só quando estou a viajar, sim, enfim, claro. Quando estou fora de casa não, mas cozinho todos os dias. Esta ideia de cruzar eu comecei a escrever muito sobre comida, porque tenho um amigo que é encenador, o produtor, que é o Giacomo Scalisi, e ele pediu-me alguns textos. Italiano. Italiano, eu vivo cá há muito tempo. Okay.
E ele pediu-me então uma série de textos, um sobre pão, outro sobre comida. Eu já tinha feito alguns espetáculos com ele também sobre comida, como o Pasta e Basta, que depois deu origem ao texto do princípio de Karenina. Ok. E também Como Cozinhar uma Criança. Sim, um teatro. A versão curioso. Infantil desse. Como Cozinhar uma Criança para ela não se tornar um adulto execrável. Exatamente. É extraordinário. E Portanto, também com ele e com o Sandro William Junqueira tivemos criámos uma série de espetáculos durante anos que eram apresentados em lagares de medronho da Serra de Monchique. Sim, o Algarve tinha que ser. Sim, e portanto também escrevemos muito sobre... E tu escreveste também aquele do Macaco Bêbado foi à ópera, por exemplo, o e sobre a cerveja. Foi à ópera, e sobre álcool e entretanto tinha muitos textos sobre comida e pensei que os poderia transformar então num romance. Incrível. Ao mesmo tempo faz-me pensar este crescimento dos populismos e da extrema-direita e do mundo ocidental, mas também dos fundamentalismos do mundo em geral. É uma coisa que tem vindo a crescer muito. Assusta-te isto? Sim, claro. Estamos aqui a passar um período. Vamos ver se será só um período. Normalmente são períodos, são flutuações em que há um caos, em que há mudanças muito grandes e então há aqui alguma desordem para depois, se esperemos, haver uma reorganização da sociedade de outras maneiras. Esta cozinheira também é vítima de populismo passional, como dizia uma leitora tua. Esta mulher é engraçado porque ela vive, esta mulher sem nome, esta cozinheira, não tem nome, anónima, que é vítima de vários tipos de repressão, mas tem estes 3 espaços onde pode estar: na cozinha, no seu quarto e na biblioteca. O único espaço de liberdade consentida, onde o ditador sabe que ela pode estar rodeada com isso dos livros. É muito curioso isto, realmente é um espaço de liberdade, de facto. Sim, e é a única exigência que é, enfim, que é consentida e, portanto, ele deixa-a estar lá porque sabe que ela precisa de estar numa biblioteca, ter algum contacto com os livros, com a arte, com a cultura. Livros, como ele diz. Isso dos livros, muito exatamente. Curioso. Adorei a coisa dos pratos do dia, tirando panado com ideias fritas, etc. Está muito, muito giro. O que é que a cozinha, que tu gostas muito de cozinhar, Afonso, te ensinou sobre a escrita? Muitas coisas. Na realidade há aqui há relações fortíssimas entre a escrita, entre as receitas e a própria poética, ou seja, as estruturas narrativas funcionam muitas vezes como receitas. Nós, por exemplo, começamos um prato com um refogado. O refogado é uma espécie de fundo, é aquilo que é o mesmo que a premissa inicial do livro. Eu contextualizo no tempo e no espaço, e contextualizar no tempo e no espaço é um pouco pôr a cebola a fritar no azeite com o aipo, o alho, a cenoura. Este ditador que tu aqui retratas é inspirado em alguém muito específico ou é um cocktail de várias figuras históricas que te apeteceu fazer? É um estereótipo de um ditador, portanto, com todos os clichês, os kits, etc., que muitas vezes os ditadores e a ditadura promovem. Aliás, o Milan Kundera, porque eu tenho um clube de leitura e um dos livros que foi escolhido recentemente foi A Insustentável Leveza do Ser. E eu tinha lido esse livro quando era adolescente, na Antónia Rui, precisamente. E agora, quando o reli, ele tem ali uma passagem em que eu já não me lembrava, evidentemente, em que identifica a ditadura com o kitsch. E precisamente por haver estereótipos muito, muito fortes, tudo ser muito tipificado e portanto ver esta coisa da farda, da repetição, da mesmidade e portanto e no entanto ele nem sequer está a usar o termo kitsch como relacionado com o mau gosto, mas poderia, também é verdade. Sim, há um quadro, este quadro Flamengo do descanso da família sagrada a caminho do Egito, que te diz muito. Porquê? Porque estão a comer? Por vários motivos, não, porque tem alguma atualidade. Eles são refugiados, na verdade, da família. A Sagrada Família está a fugir de um tirano,
e que na verdade é um títere do Império da época, o romano. A história repete-se. Exato. E eles estão a tentar fugir para outro país, para encontrarem alguma segurança. E esse quadro mostra-nos algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida. Primeiro, diz-nos, através da fuga para o Egito, que o que se quer preservar é aquele núcleo familiar. Portanto, isso é a coisa mais importante. Eles estão a fugir para preservar esse núcleo familiar. E, portanto, mostra-nos um sentido. Mas o que a pintura e o tema, normalmente, porque há vários pintores pintaram este tema, o que mostra é um clima de extrema serenidade, tranquilidade. Há ali uma placidez enorme nestes temas. E o que vemos nesse em particular, e que se repete em muitos outros, vemos pessoas a nutrirem-se, a cuidarem uns dos outros. Nesse quadro em particular, São José está a apanhar umas bagas, a Virgem está a amamentar o filho, o burro está a pastar, ou seja, eles estão a comer. Eles estão a comer juntos, em família. E, portanto, esses são os momentos que Rilke dizia serem verticais. Eles não estão a acontecer propriamente no tempo. E é por estes momentos que eles estão a fugir, precisamente. Sem isso não fazia sentido dos valores fugir. Importantes. Exatamente. Engraçado ter dito isso do comer, que é sempre uma coisa que eu adoro, esta questão na língua portuguesa, nas línguas ibéricas, aliás, comer, a ideia de comer é expressa por uma palavra que significa a refeição. Mas não é só o comer, como édere ou iete, ou em várias línguas, mas etimologicamente é come ere, portanto é tomar uma refeição com alguém, édere com alguém. Portanto, temos o orgulho de viver num país onde nem sequer o italiano depois é assim, mas os romanos adicionaram o prefixo com, realçando a importância da companhia no ato de comer. Companhia, exato, quem come o pão contigo. É muito curioso isso. O cuidado com a linguagem que tens neste livro também é extraordinário. Tens sempre isso, aprendemos sobre vegetal e rapacidade e estas palavras que tu vais acrescentando, que é sempre muito, muito bom. Imagina que um dia a cozinheira deste teu livro te convidava para jantar. Qual era a primeira pergunta que tu fazias a esta chefe? Não faço ideia. Tinhas coragem de provar tudo o que ela te servisse? Tinha. Não és exato. Não parece que ela estivesse zangada comigo. Se pudesses escolher, preferias jantar com um ditador perigoso ou com um crítico literário muito honesto? Se tivesse de escolher... Se pudesse escolher. Eu escolhi o crítico, claro. Ligas muito às críticas? Ligo às críticas, sim, e acho que devemos ligar às críticas. A crítica se for boa, leio devagar. A crítica é importante. Há críticas injustas, que nós sentimos serem injustas, há críticas que às vezes nem sequer dizem a verdade, mas há críticas que de facto expõem-nos de uma forma que enfim, nos pode orientar. Ou seja, eu de facto faço isto, ou de facto não sou bom a fazer determinadas coisas. Muito bem, Afonso Cruz, Dia Mundial do Livro, foi muito bom poder conversar contigo, o nosso tempo acabou, mas quero te agradecer, voltarás, porque fico sempre à espera da tua escrita, da tua inspiração. Bem-ajas. Obrigado.